Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Todos são muito bem-vindos aqui, Pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Vamos recordar os motivos de oração. Nós hoje estamos no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico e nós temos sempre motivos pelos quais nós agradecemos a Deus e pelos quais nós pedimos as bênçãos de Deus. Nós estaremos lembrando dos aniversários do Rafael, da Raquel, da Rosicléia, da Rejane, também do casamento de Bete e de André. Pedindo a Deus as bênçãos, a bênção da cura para a Juliana, para a Rejane, para a Marilac, para a Janice, para o Agnello, para o Antônio, para o Heraldo, pedindo a Deus que o livre e o abençoe, que está internado com o Covid. Pedir a bênção de Deus também para a Márcia Menezes. Nós temos orado pelo Narcélio, que é pai do Vitor, esposo da Priscila. Hoje eu recebi o aviso que o Narcélio está bem melhor. Ele esteve acometido de Covid com bastante gravidade, mas está bem melhor, já voltou o apetite. Então nós estamos também agradecendo a Deus por isso. Vamos orar e pedir a Deus pelos nossos governantes. Vamos pedir bênçãos aos nossos governantes, né? Sabedoria, ousadia, orientação, saúde, que Deus os blinde, os bons governantes, que Deus fale o coração e a mente também daqueles que são maus governantes, para que eles sejam transformados. Que Deus os abençoe, né? Os abençoe grandemente. Quero também lembrar que nós devemos orar pelos nossos pastores e missionários. Muitos pastores estão acometidos de Covid, alguns com muita gravidade, perdemos alguns. Vamos orar pela vacinação também, pelo processo de vacinação, que possa haver aí uma vacinação muito grande, muito efetiva no Brasil. E lembro que no culto de 4 de abril, culto do Domingo da Ressurreição, nós teremos surpresas. Então ore por esse culto que certamente vai ser muito bom, ok? Vamos orar por esses motivos e pedir a Deus a bênção de Deus para o estudo que nós faremos hoje. Nós hoje vamos estar fazendo uma introdução ao estudo do livro de Joel no Velho Testamento. Então vamos orar, vamos pedir a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, pela sua bondade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Peço a tua unção do teu Santo Espírito sobre mim, Senhor, para trazer esse estudo, essa análise do livro de Joel. Peço que o Senhor abençoe todos esses que estão em casa também, ungindo-os com teu Santo Espírito para discernir, compreender e aprender a mensagem da palavra. Tudo isso peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro de Joel. O livro de Joel fica logo após o livro de Oséias e antes do livro de Amós. Nós estudamos durante um ano todo, passo a passo, texto a texto, o Evangelho de João. Foi muito bom. E agora, a pedido de uma das nossas... como é que eu vou chamar? Telespectadora, será que é isso? Né? Uma das pessoas que nos acompanha os nossos programas aqui do Oração e Ação Estudo Bíblico, nos pediu que nós víssemos um livro do Velho Testamento agora. Então nós estamos vendo o livro de Joel. Hoje vai ser uma introdução ao livro de Joel. O livro de Joel é um dos livros chamados dos profetas menores. São 12 profetas menores. Alguém vai dizer assim, ou pode perguntar, mas são profetas menores porque eles tinham pouca importância, não devem ser levados muito em conta? De forma nenhuma. Os profetas ditos menores não são profetas menores porque tenham menos importância, muito pelo contrário, há entre os profetas menores, profetas de grande importância, que vão ser citados, invocadas as suas escritas no Novo Testamento, e hoje nós vamos ver isso também.
São chamados profetas menores porque escreveram livros com menos palavras, livros menores, com menos capítulos, menos versículos, foram mais sucintos nas suas profecias. Entre eles está Joel, um dos profetas menores. O significado do nome Joel é muito importante. O nome Joel significa Yahvé é Deus, ou o Senhor é Deus. É um testemunho, o próprio nome é um testemunho. Esse livro deve ter sido escrito lá pelo ano 800 a.C. Há algumas controvérsias sobre esse período, mas as mais aceitas estão por aí nos anos 800 a.C., né? E Joel foi profeta no Reino do Sul, no Reino de Judá, quando ali estava reinando o rei Joás. Bom, vejamos quais sejam os assuntos desse livro do profeta Joel. Muito interessante. O profeta Joel vai descrever uma grande invasão de gafanhotos, uma invasão devastadora. Havia periódicas invasões de gafanhotos naquelas terras da Palestina, e algumas delas de grande extensão. Até hoje há invasões de gafanhotos em muitos lugares do mundo. Recentemente nós tivemos uma grande invasão de gafanhotos aqui na América do Sul, que chegou até ali a Argentina. Graças a Deus não houve devastação nas colheitas aqui do Brasil, mas ainda acontece isso de uma forma bastante comum. Então esta praga de gafanhotos, ela é descrita no livro de Joel. Só que esta praga de gafanhotos, descrita por ele, é sentida por Joel como sendo algo de Deus, uma mensagem divina através deste evento natural. Então, durante todo o livro de Joel, nós vamos ter um passeio entre um relato histórico que se funde com um relato profético. Então, esta invasão histórica dos gafanhotos, física, ela vai se confundir em todo o tempo com uma revelação divina. Essa revelação divina, através daquele evento natural, vai apontar como sendo aquele um exército destruidor sobre o povo hebreu, sobre o reino de Judá. E os estudiosos entendem que esse exército destruidor, ou esses exércitos destruidores, podem estar tratando de invasões dos assírios ou dos babilônios. Então nós vamos sentir todo o tempo esse paralelo. Mas também, profeticamente, essa invasão de gafanhotos está sendo apontada e sugerida como o próprio juízo divino, não é? Ou ainda como um grande aviso conclamando o povo de Judá ao arrependimento. Então, nós vamos em todo o tempo ver a palavra de Joel relatando um fato histórico, mas aludindo a mensagens divinas para o seu povo. Muito interessante pensar que esse livro de Joel, escrito cerca de 800 anos antes de Cristo, já vai apontar para o dia do Senhor. Aqui se refere a esse dia do Senhor. O advento da segunda vinda de Cristo,
quando nós teremos o momento do juízo. Nós vamos encontrar esses apontamentos, não é? E também esse texto de Joel vai nos apontar para o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. Nós vamos encontrar alusões muito claras com relação a esses eventos fundamentais, eventos de extrema importância na história do mundo e na história do povo de Deus. A profecia de Joel é tão importante que ela vai ser citada no Novo Testamento, logo ali no início do livro de Atos, quando houve aquele momento do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, no Pentecostes, na primeira grande preleção do apóstolo Pedro, inspirado por Deus, pleno do Espírito Santo, ele vai citar o livro de Joel, trazer lá do Velho Testamento as citações de Joel, de forma a que isso fosse compreendido por aquele povo, aqueles milhares que estavam ali ouvindo a primeira pregação de Pedro após o derramamento do Espírito Santo. E eu quero convidar você a que nós vejamos no Novo Testamento, antes mesmo de começarmos o estudo de Joel, nós vamos ver essa citação de Joel no Novo Testamento. Portanto, abra sua Bíblia aí em Atos 2, versículos 14 a 24. Atos 2, versículos 14 a 24. Ok? Achou aí na sua Bíblia? Eu estou meio lento hoje, né? Mas eu estou mesmo. Hoje eu estou meio lento. Atos 2, versículos 14 até o versículo 24. Acabou de ser derramado, acabou de descer o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre aqueles que ali estavam, né? Lembra o que está escrito aí em Atos 2, 3 e 4, diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ali estavam aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, no momento em que desce sobre eles o Espírito Santo em Jerusalém. Versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok, um pouco depois desse momento, Pedro vai fazer o seu primeiro grande discurso. E olhe como ele conduz o discurso, a partir do versículo 14 até o versículo 24. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do Espírito daqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas,
Atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Muito bem, nesta primeira citação do apóstolo Pedro, no seu primeiro discurso, acontece justamente sobre o livro de Joel. Veja a importância deste profeta, dito menor, não pela sua importância, mas pelo pequeno volume escrito do seu livro. Na próxima semana, nós vamos estar, então, estudando já o início do profeta Joel. Então, eu vou convidar vocês para que nós leiamos na próxima semana os versículos do capítulo 1 de Joel, de 1 até o versículo 12, e assim daremos início, após essa introdução de hoje, ao texto de Joel, profecia do Velho Testamento, ok? Então nós vamos nos reencontrar na quarta-feira que vem e vamos já estar estudando o texto propriamente dito. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus também, com todos esses pedidos que aqui nós fizemos. Feche seus olhos, pense agora naqueles que precisam de cura. Agradeça pelos bens que vocês, pelas bênçãos que têm recebido. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós não merecemos nada de ti, mas a tua graça se derrama sobre nós. Tem misericórdia de nós. Meu Pai querido, eu quero agradecer pelos aniversários completados, aniversários de nascimento, de casamento. Muito obrigado, Senhor, que todos esses sejam abençoados e possam ser cuidados pela Tua mão, ser guardados pela Tua mão, e façam muitos aniversários, sempre, sempre abençoados por Ti. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, e não são poucos. Senhor, cuida deles, que eles possam se recuperar. Nós sabemos que o Senhor é Deus soberano, mas também que é Deus misericordioso e bondoso, e que se agrada de ouvir, Senhor, o nosso clamor, as nossas súplicas. Então nós estamos suplicando, Senhor, abençoa e cura os que estão enfermos, Pai. Senhor Deus, suplico tuas bênçãos sobre os governantes do nosso país. Senhor, quantas lutas, quantas controvérsias, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe os bons governantes, blindando-os do mal, dando a eles coragem, dando a eles sabedoria, Senhor, temperança, Senhor. Abençoa os bons governantes em todos os níveis. E suplicamos que o Senhor fale ao coração e à mente daqueles que são corruptos e que são maus, porque o nosso desejo é que eles se arrependam dos seus pecados, Senhor, e que possam rever as suas posturas, os seus juízos, e possa haver, Senhor, justiça, Senhor, que possa haver, Senhor, bondade e misericórdia. Transforma os maus governantes. Mas ainda assim, Senhor, se eles, usando do seu livre-arbítrio, se negarem a ouvir a tua voz, Senhor, retira-os, Senhor, das suas funções de poder. Senhor Deus, eu quero suplicar que o Senhor abençoe os pastores, os missionários, que o Senhor, ó Deus, abençoe, Senhor, os profissionais de saúde, guardando, Senhor, abençoe os movimentos e as ações de vacinação, a ação dos próprios remédios. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, Pai. Abençoa-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, na comunhão da Tua igreja, ainda que distante fisicamente. Que não haja esmorecimento nem desânimo, porque o Senhor nos ajunta e o Senhor nos une
com o teu poder e com a ação do teu Santo Espírito. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço, não que haja nenhum mérito em nós, mas debaixo da tua graça, misericórdia, bondade, Senhor, e amor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês sejam ricamente abençoados, e amanhã nós estaremos com o nosso Oração e Ação Jovem às 19h30. Lembre que nós temos programações de quarta a sexta, o Oração e Ação às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, nosso culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, nossa Escola Bíblica Dominical Infantil, a Escola Bíblica Dominical Kids. E depois, às 19h30, pelo YouTube, nosso culto em família. Vamos estar bem próximos, juntos, toda essa semana. Então, até amanhã.